Vai ter igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Vou ler Deuteronômio 1:34. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. E Hebreus 10:38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Lá em Deuteronômio, Moisés está relembrando o povo aquilo que tinha acontecido. E ele fala para toda aquela multidão que estava ali, que nenhum deles entraria na terra que Deus prometeu dar ao povo de Israel. Porque todos eles receberam a promessa, todos eles tiveram a mesma instrução, todos eles foram guiados pelo mesmo homem, Moisés, que era guiado por Deus. Só que somente 2 tiveram aquilo como certeza, na sua mente e no seu coração. Porque todos os outros, quando foram espiar a terra, voltaram somente com uma notícia: que não vai dar, a gente não vai conseguir, o povo lá é muito grande, é muito forte, a gente não consegue. Mas Josué e Caleb, eles viram aqueles homens grandes, eles viram aquela multidão. Eu entendo que eles também viram que a multidão, que o exército era muito maior do que eles. Só que eles tiveram fé de entender que ainda que aquela situação fosse extremamente maior do que eles, não era maior do que Deus. A situação era muito mais forte do que eles, o povo era muito mais forte do que eles, só que não era mais forte do que Deus. E eles entenderam que como gafanhoto, Deus faria aquele povo. Deus faria aquele povo ficar menor do que um grão de formiga, do que uma formiga diante deles. Não por eles merecerem, mas por aquilo que Deus ele é, fiel à sua palavra. Se o Senhor ele tinha falado que o povo ia herdar a terra de Canaã, então eles tinham que ter colocado isso com uma certeza na sua mente e tinham que ter fortalecido a fé no seu coração. Mas somente Josué e Caleb tiveram essa certeza. E de toda a geração de homens que saiu do Egito, de 20 anos para baixo, eu acho, se não me engano, somente Josué e Caleb entraram na terra. Porque só os 2 conseguiram ver com os olhos a fé, que a situação era maior do que eles, mas não era maior do que Deus. E aqui em Hebreus, eu tenho para mim que foi Paulo, mas eu não vou afirmar, porque a gente não pode afirmar. Mas o autor do livro de Hebreus, ele fala aqui para o povo, ele está exortando o povo a ser constante, a perseverar na fé, na caminhada cristã. Porque a situação que eles estavam passando também não era uma situação fácil. Eles estavam tendo as suas casas arrombadas, os seus filhos eram espancados, era levado tudo aquilo que eles tinham, simplesmente porque eles estavam seguindo aquilo que Jesus ele ensinou para a gente fazer. Simplesmente porque eles estavam crendo em Jesus como Filho de Deus. Então o autor de Hebreus exorta o povo a ser perseverante, a confiar, a ter fé. Ele usa um texto aqui do Antigo Testamento que fala assim, que o justo viverá pela fé, que está lá em Abacuque 2, 3 e 4. Nós não andamos por vista. O cristão, ele não vive daquilo que ele está vendo. Se você vê uma porta fechada na sua frente, você tem que entender que diante de Deus essa porta está aberta. Se você está vendo a maré alta demais, você tem que entender que diante do Senhor essa maré é pequena. Se você está vendo a situação maior do que você, o exército mais forte do que você vindo à sua frente, você tem que entender que diante do Senhor esse exército ele não é nada. Tudo aquilo que para nós é grande demais, é forte demais, que nós não vamos conseguir, a gente tem que entender que o Senhor ele está acima de todas essas coisas. Eu gosto muito de praia, né? Mas eu não sei nadar. Então toda vez que eu ia para a praia, eu ficava com a água só até aqui, assim, tinha vez que ainda caía e pagava mico lá porque eu não conseguia levantar. Mas essa última vez que a gente foi, eu aprendi a mergulhar, né? E aí Deus me fez entender assim, que quando as situações da nossa vida, elas também parecem uma maré muito grande, muito alta, você vai por baixo, você vai de joelhos, orando ao Senhor, buscando a Deus. Porque se para nós a situação é grande demais, a situação, o exército é forte demais, para Deus ele não é. Josué e Caleb entenderam
que aquela situação para eles não era grande demais, mas para o Senhor não. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Já começa porque nós não vemos o Senhor Jesus Cristo. Então nós pela fé cremos que Ele andou aqui nessa terra, Ele fez aquilo que está relatado na Bíblia. E se a Bíblia diz que falta um pouquinho de tempo para Ele voltar, nós pela fé, ainda que a gente não esteja vendo literalmente a porta do céu aberta e Jesus voltando, Ele vai voltar. Não voltou ainda porque Ele ainda tem misericórdia, está esperando que muitos se convertam, que muitos venham a receber e aceitar a sua graça e o seu amor. É por isso que Ele ainda não voltou. Mas nós não vivemos por aquilo que vemos. Aleluia. Nós vivemos por vista. Se a situação está parecendo grande, horrível demais, se você só consegue ver escuridão na sua frente, saiba que o Senhor Ele te faz andar por lugares altos. O Senhor nos faz andar altaneiramente, como falou no livro de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Ele nos faz andar altaneiramente em lugares altos, acima das nossas situações, acima das nossas frustrações, acima das nossas dores, acima dos nossos problemas. Mas isso acontece quando nós vivemos por fé. Se você pensa em viver uma vida cristã por vista, você vai se frustrar sempre. Agora, se você decidir viver a sua caminhada cristã como ela deve ser, por fé, crendo naquilo que os seus olhos não veem, crendo naquilo que as suas mãos não podem tocar, ainda que as situações venham, porque elas vão vir, porque o Senhor Ele não nos colocou para um tapete vermelho, então elas vão vir. Mas em todas essas situações, nós sairemos mais do que vencedores, andaremos acima dessas situações, se a nossa fé for a fé verdadeira, for a fé do Filho de Deus, se nós conseguimos viver por fé e não por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Se você entrou aqui nessa noite com a sua fé fraca, olhando somente aquilo que os seus olhos podem ver, que o Espírito Santo de Deus ele venha colocar essa palavra tão forte no seu coração. Vocês já viram como o chiclete gruda no cabelo? É difícil de sair, só sai se você corta o cabelo. Que o Senhor grude essa palavra no seu coração, muito mais que o chiclete ele enrosca no nosso cabelo, para que você venha ver por fé e venha andar em lugares altos no Senhor também. E eu agradeço muito, nós vamos